Então eu vou continuar aqui essa parte e eu vou explicar para vocês como é que eu faço a gestão dos meus trabalhos em relação aos meus drives. Então eu sempre salvo, por exemplo, do IECAT, eu sempre salvo da seguinte maneira: tem as monografias que estão concluídas, então são todas essas monografias que eu já orientei no IECAT, e aí eu tenho as monografias que estão em andamento. Então aqui eu coloco todos os trabalhos que estão correndo. Então eu abro um arquivo, um diretório aqui, coloco o trabalho e aí a gente vai eu vou salvando as versões. Aí você fala, pô professor, mas você está expondo o nome das pessoas? Não, eu não estou expondo o nome de ninguém, porque se vocês entrarem no meu currículo Lattes, o meu currículo Lattes é público, todos esses trabalhos constam lá. Então, por exemplo, eu abri o meu currículo Lattes, obviamente é aqui onde eu preencho o meu currículo. Vocês, se consultarem o meu currículo, vocês veem meu currículo de um jeito um pouco diferente. Então eu posso clicar aqui em orientações, supervisões em andamento. Aqui é o campo onde eu tenho todos os trabalhos que estão correndo, que estão pendentes. Então eu sempre faço esse cadastro das pessoas aqui e aí vocês têm esse registro. Então, obviamente, se você começar a fazer um trabalho comigo, por exemplo, eu tenho 3 trabalhos que eu registrei recentemente, na verdade 4, que eu registrei recentemente que ainda estão na fase inicial. Então, esses trabalhos foram guardados aqui. Daí, por exemplo, eu vou entrar no folder onde eu guardo os trabalhos. E aí os trabalhos sempre são guardados dessa mesma maneira. Tem o TCC, a gente chama de TCC, underline. Pode ser, por exemplo, GTPP, para a gente ter esse registro. No caso do Bruno não teve, mas não tem problema nenhum. O seu nome, sobrenome e a versão 1. Aí na medida que você me mandar a versão 1, eu vou fazer algumas correções e vou te mandar de volta. Aí você salva no seu computador como versão 2 e começa a modificar em cima dela e assim a gente tem um registro do histórico, né? E obviamente assim que o trabalho estiver pronto, eu movo esse trabalho, esse folder do em andamento para as monografias que já estão concluídas, certo? Eu voltei aqui para o diretório do Bruno, então a ficha de inscrição dele está aqui guardada, não é? Então a gente começou em 2019 e aí por isso que está em 2019, mas o trabalho está sendo concluído agora em 2020. Então eu vou acabar de fazer a inserção de um aluno. Eu vou convidar o aluno para que ele participe desse board, ou seja, ele vai ter acesso a todo esse tipo a todas essas informações. Eu acabei de convidar o Victor para poder participar, certo? Então agora ele é uma pessoa que tem acesso a esse tipo a esse board, e eu sempre peço para as pessoas colocarem fotos justamente para poder não ter dúvida de quem é quem. Aí eu vou arrastar o Victor e vou colocá-lo no card dele, ou seja, agora ele está atribuído ao card dele. Então agora tudo que eu fizer no card dele, ele vai ser informado. Então, por exemplo, só para fazer uma graça, eu vou mandar uma mensagem para ele. Pronto. E aí, à medida em que, se eu quiser saber se ele leu o trabalho ou não, eu posso pedir para clicar naquela setinha de watch, ou seja, qualquer coisa que acontecer em relação a se ele ler, eu recebo um aviso também. Então eu posso monitorar tudo isso se eu clicar aqui nesse watch, eu posso monitorar, ou seja, se alguém fizer alguma coisa nesse card, eu recebo um aviso automaticamente. Ou, se eu não colocar, fica tudo registrado lá embaixo. Então, por exemplo, o trabalho do Vic vai ser sobre um método de solução para identificar qual que é a porcentagem de água em uma amostra. Muito bem, então eu já fiz uma pesquisa e aí eu só vou ilustrar o trabalho dele. Aí copiei uma figura, vou colocar o trabalho dele aqui. Pronto, a partir de agora o trabalho dele tem uma capinha. Eu pedi para ele virar uma capinha. E aí eu vou mover o trabalho para cá. Aqui é um trabalho que está aguardando para que a gente faça algumas coisas.
Então, muito bem, já passei os trabalhos para cá. Estou aguardando falar com o Rogério e com o André para a gente poder definir algumas coisinhas. Um ponto importante também é que é o seguinte, eu uso sempre isso no computador, eu não gosto de usar isso no celular. Todas as vezes que uma pessoa abre o card dela no celular e ela vai tentar puxar para cima, ela sempre clica em algum ponto, eu acho que é no botão de delete, né? E aí apaga alguma coisa. Então, tomar muito cuidado na hora de mexer no celular. Ele é bacana para você acompanhar uma coisinha ou outra, mas eu acho que ele não é muito bacana para você fazer as operações normais no próprio Trello. Desculpa, no próprio celular. Olha aí. E no meu e-mail eu também guardo um registro do que está acontecendo. Então na minha caixa de entrada só ficam coisas que eu preciso fazer que eu ainda não terminei. Então, por exemplo, eu acabei de responder o e-mail do Victor, e aí eu vou lá no IECAT, eu guardo nas monografias, em andamento, e aí eu já criei uma pastinha para o trabalho dele e eu coloco aqui. E aí é muito importante que a gente tenha sempre o mesmo e-mail, né? Para não ficar vários e-mails, todos os e-mails serem trocados dentro desse aqui mesmo. Então é muito importante também que a gente faça essa sequência de atividades. Se vocês prestarem atenção, eu sempre então organizo em 4 lugares. Eu tenho um registro físico nos meus folders aqui no meu computador que ficam na nuvem, tem no Trello, tem no e-mail e também tem no meu, como chama, gente? No meu currículo Lattes. E aí vou voltar aqui. É bastante importante então que antes a gente começar a fazer qualquer coisa, que a gente defina o título, e enquanto isso vocês podem perfeitamente ir lendo algumas dessas informações aqui que estão no formulário na verdade no checklist de antes de iniciar o seu TCC. Então, a gente só deveria começar a fazer o trabalho depois que vocês tivessem cumprido toda essa parte aqui de antes de iniciar o seu TCC, certo? Então, depois de fazer essa parte de antes de iniciar o seu TCC, eu ainda recomendo um checklist de confirmação. E aí você tem que vir aqui e falar assim, tá, eu sei que eu preciso usar o recurso automático do Word. Eu já tenho o template do TCC da FEI. Eu li pelo menos 3 trabalhos, entendeu? Eu pergunto aqui se o trabalho já está cadastrado no Lattes. Provavelmente eu já vou ter cadastrado o seu trabalho no Lattes. Então você já pode clicar aqui que sim. Aí é fundamental que você faça o curso no Word. Mas que curso no Word, professor? Tem aqui, ó, um curso no Word aqui que eu forneço para vocês. Então assim, está tudo bem organizado e ele é independente de mim, mas eu sempre vou acompanhar de perto. Beleza? Então fico no aguardo aí dos próximos desenrolares.